E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin, do nosso mercado de criptomoedas, né? Mais um dia, mais um mês, mais um ano aí. Que 2022 seja um ano excelente, com excelentes investimentos para todos vocês. E o Bitcoin, ele ficou um tanto quanto consolidado aí nessa virada de ano, né? A gente tá vendo que ele tá sem grandes movimentações, assim como o mercado tradicional. Nosso principal objetivo hoje vai ser estar dando uma passada em algumas notícias muito legais, que podem ter tido impacto inclusive em alguns indicadores fundamentalistas, enquanto eu vou passar outros indicadores também que estão super otimistas para o Bitcoin e que podem estar levando o Bitcoin a uma alta aí nesse ano de 2022. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar para a gente metralhar informação nesse canal, como sempre. E se você não me conhece, se você não conhece o canal, queria convidar todos vocês a estarem se inscrevendo. Aqui eu posto análises diárias como essa, comentando sobre notícias, pontos fundamentalistas, análises on-chain, análise gráfica sentimental e tudo que esse mercado de criptomoedas tem para oferecer pra gente. E no mais, convidar todos vocês a estarem se inscrevendo nas minhas redes sociais, que os links estão todos na descrição desse vídeo. Lá tem o meu canal do Telegram, o meu Instagram, onde eu sou muito mais ativo, dou continuidade para as análises, além do meu grupo de investimentos 100% gratuito chamado Slack, né, na plataforma chamada Slack, que tá tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos começar com um pouquinho de notícia aqui, que a gente já consegue ver de cara que a quantidade, né, de companhias, né, de empresas, corporações que holdam Bitcoin, que estão investindo em Bitcoin, aumentou bastante no ano de 2021, né? A gente tem vários gigantes aí, tal como a MicroStrategy, né, que é inclusive uma das maiores, um dos maiores fundos de investimento, e a gente vê cada vez mais companhias aí querendo aportar Bitcoin e ter Bitcoin dentro dos seus portfólios, né? O Michael Saylor, que ele é um grande entusiasta, ele já tem mais de 6 bilhões de dólares investidos em criptoativos, né? Então a gente tem esse tweet aqui, né, que é um gráfico bem bacana, que está falando à medida que o preço sobe, a quantidade de ETFs, né, ou seja, fundo de investimentos de Bitcoin, está crescendo, né, tal como a Grayscale que a gente conhece. Além das empresas, né, olha só, Corporative Treasurers, ou seja, as empresas aí que estão buscando investir em Bitcoin como reserva de valor, né, como tesouro, também está aumentando bastante. E também a própria MicroStrategy, né, menorzinha aqui embaixo, como vocês conseguem estar dando uma olhada, também está aumentando a quantidade de holds de Bitcoin. Isso é uma coisa excelente, galera, porque significa que as empresas elas estão quebrando todo aquele paradigma, né, todo aquele mito de que criptomoeda é coisa do mal e criptomoeda é utilizada para... Galera, vocês sabem esse caso, terrorismo, né, tudo esse tipo de coisa, e eles estão começando a utilizar as criptomoedas como reserva de valor. E também, como eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho para vocês, até hedge da inflação, galera. Que é a nossa próxima notícia aqui, super legal. E olha só, tem muitos bilionários que já estão aí utilizando as criptomoedas com medo da inflação, né? Então olha só, a quantidade de bilionários que estão investindo aí nos criptoativos aumentou bastante no último ano por conta do medo da inflação aí que está acontecendo em todo esse cenário global, né? Então a gente sabe que antigamente aqueles investidores que eram anti-criptomoedas, agora eles estão aumentando a quantidade de Bitcoin como hedge, né? Ou seja, como proteção de capital contra a inflação das moedas fiduciárias, né? Então a gente tem uma notícia aqui muito legal que está falando que basicamente a gente vai quebrar esse paradigma que já está acontecendo com as empresas e que agora estão acontecendo com os investidores, né? As pessoas físicas que também têm bastante capital e estão utilizando a criptomoeda com o seu próprio valor, né? Do jeito que ela é, do jeito que ela foi criada, do jeito que ela foi pensada em ser, a gente está vendo que as pessoas elas estão começando a aceitar isso, né? E também está buscando isso como uma própria forma de proteção de capital com todo esse dinheiro aí que é manipulado pelo governo, que é manipulado por bancos centrais, totalmente centralizado e inflacionário. Então a criptomoeda ela está sendo vista da forma como que deve ser pelo mercado global tradicional e a maioria dos investidores. Beleza? Essa é uma notícia muito legal. Todas essas duas notícias eu vou estar deixando lá no meu canal do Telegram para vocês estarem dando uma conferida, junto com os links. Elas são todas em inglês, mas eu traduzo todas elas, tá? Direto assim no Google Tradutor. Então só de você clicar no link você já vai ver ela toda traduzida. Tranquilo? Vamos passar um pouquinho agora em pontos fundamentalistas, né? Primeira coisa que eu gosto de passar e que eu sempre passo aqui com vocês é a taxa de hash do Bitcoin, ou então hash rate, né? Que é o poder computacional. Quanto maior esse poder computacional, que é esse gráficozinho azul, né? A grosso modo falando, mais segura é a rede do Bitcoin e mais difícil de manipular ela é. E a gente vê que ela está muito próxima aqui a máximas históricas, né? A gente tinha em maio do ano passado, que é próximo ao nosso topo histórico, dos 64 mil dólares.
uma máxima de 180, né? E agora a gente já está chegando aqui a 180 de novo. Isso significa que mesmo com o Bitcoin aí caindo e valendo seus 47 mil dólares, vão ter pessoas que vão estar apostando mais no poder computacional, deixando a rede mais segura, mesmo o preço não estando lá nos patamares de 64 mil dólares, tal como estava em maio do ano passado. Então isso significa que os mineradores eles estão investindo pesados aí nas máquinas de mineração, em todo o poder computacional e deixando sempre a rede mais segura e descentralizada. Fundamentalmente falando, isso é uma coisa impecável, essencial assim de se acontecer e mostra um otimismo dos mineradores em estarem investindo em equipamentos, aumentando a dificuldade da rede consequentemente e logo tá aí buscando uma melhoria de toda a segurança do Bitcoin e da blockchain dele. Beleza? Passando aqui por último nesse indicador que eu sempre passo com vocês, é a nossa reserva, né, dentro das exchanges, né, que é o nosso inflow e o nosso outflow que eu sempre comento com vocês. Em branco a gente tem aqui o preço do Bitcoin, né, atualmente aqui cotado por volta aí dos 47.300 dólares, e aqui em azul a gente tem a reserva de Bitcoins nas exchanges. No final do ano a gente viu uma grande entrada, né, ou seja, um grande inflow de Bitcoin nas exchanges, e isso estava me deixando tanto quanto preocupado caso o preço ele seguisse subindo e a gente visse aí o Bitcoin dentro das exchanges também aumentando, né? Então, consequentemente, significava que os investidores aí de Bitcoin, eles estão voltando seus Bitcoins para as exchanges e logo estão querendo uma realização. E agora a gente consegue ver aqui nesse gráfico que está acontecendo o contrário, né? Já está voltando a cair de novo, que significa que eles aproveitaram todo esse movimento aqui de baixa, esse momento de pânico do mercado, alguns que realizaram, aproveitaram para acumular mais Bitcoins e estarem tirando seus tokens na exchange. O ideal é que quanto mais para baixo essa reserva de Bitcoin nas exchanges esteja, melhor, porque significa que as pessoas elas estão otimistas, né, confiando aí no Bitcoin da alta e também tirando a quantidade de demanda de Bitcoins das exchanges, o que faz com que o preço tenda a subir. Beleza? Fundamentalismo foi isso. Por último tem só o nosso indicador do Fear and Greed Index, que eu sempre gosto de passar aqui com vocês, que está indicando que o mercado está em medo, né? Depois de estar nos níveis de extremo medo ao longo dos últimos dias aí de 2021, a gente teve uma leve retomada face à rejeição aí dos 45 mil dólares que a gente viu que está segurando bem forte o preço, mas a gente vai ver isso de uma forma mais gráfica, né? Mas ainda assim o mercado ele segue em medo, né? Não está aí nos estados de neutralidade e quem dirá nos níveis de ganância, então tá importante da gente estar buscando acumulações. Ainda mais fácil é uma série de indicadores e notícias promissoras e otimistas que eu mostrei para vocês para o Bitcoin no ano de 2022, tá? Passando agora no nosso livro de ofertas, né, que eu sempre gosto de passar aqui com vocês, a gente vê que tá equilibrado, né, galera? Tá bem equilibrado aqui o livro dos compradores e dos vendedores, porque a gente tem uma resistência muito nítida próxima aos 50 mil dólares que segurou o preço fortemente ao longo do final do ano, e também temos um suporte muito nítido nos 45 mil dólares, né? Se a gente olhar os tokens alocados, a partir aqui dos 45 mil dólares já tem tokens aqui, pessoas interessadas em comprar. Lembrando que quanto mais cair, mais pessoas vão estar interessadas em comprar, que por algum motivo esse livro ele está desatualizado. Deixa eu ver se eu consigo atualizar essa página aqui. Galera, eu atualizei aqui o livro de ofertas da Binance, sumiram tokens aqui dos 45 mil dólares, provavelmente tem alguma instabilidade, pode ser a minha internet aqui, não sei. Aqui ó, já voltou aqui. Como vocês podem ver, os 46 mil dólares tem tokens alocados, 45 mil dólares. Antes tinha os 43 que não está aparecendo, né? Mas 43 mil tem tokens alocados, 42 mil também. E também a região dos 40 mil dólares, né? Que eu já vim mostrando para vocês, que é um ponto de extremo interesse do mercado. A gente pode sim ver uma perda dos 42 e um flush aí abaixo dos 40, próximo aos 40, que seriam excelentes oportunidades de acumulação, né? Face a toda a questão fundamentalista, on-chain e notícias que a gente está vendo em todo o mercado. Beleza? Enquanto para o lado aí dos vendedores, a gente tem os 50 mil dólares e principalmente os 52, que é o nosso topo prévio no diário, que está servindo aí fortemente de resistência e vai ser ponto onde os ursos vão defender aquele risco-retorno ali extremamente favorável, né? Então eles estão buscando, que são pontos aí onde os ursos vão estar buscando atuar devido ao risco-retorno está extremamente favorável. Beleza? Rapidamente agora, para não delongar muito esse vídeo, que eu acho que já deve estar até bem grande, o nosso S&P 500 ele segue um tanto quanto consolidado, né? Depois daquele rompimento do triângulo, a gente vê o mercado paradão aí, também face ao final do ano, feriados, os investidores eles gostam de ficar mais parados, não gostam de aportar seu dinheiro e tirar esse tempo aí para estar dando uma descansada. Então geralmente nessa virada de ano, o mercado ele costuma ser um pouquinho mais parado, então sem grandes novidades, rompemos aí e seguimos uma tendência forte de alta. Tranquilo?
Nossa dominância do Bitcoin também, o mercado de criptomoedas tendeu a seguir a mesma coisa, a gente não viu tanta volatilidade e consequentemente a nossa dominância ela está parada aí próximo aos 40%, 39%, que a gente sabe que é um ponto de interesse do mercado, né? Como eu comento muito aqui para vocês, esse é um ponto importante porque a gente vê que os investidores eles estão optando em investir nas altcoins e isso faz com que o fluxo do capital de criptomoeda tenda a ir para lá e consequentemente as altcoins elas vão ficar mais fortes aí que o Bitcoin e eventualmente elas vão ficar mais esticadas, né? Então a gente sabe muito bem que quando isso acontece a tendência é que o capital volte de novo para o Bitcoin, fazendo com que ele fique mais forte no médio e longo prazo do que as altcoins. Lembrando que a gente está dentro de uma figura aqui de acumulação face a toda essa indecisão do mercado de criptomoedas, sem uma tendência muito nítida aí nos gráficos menores, isso faz com que o mercado ele fique desinteressante e que o capital ele tenda assim a migrar entre o Bitcoin e as altcoins, que é quem estiver dando aí melhores oportunidades, mas uma vez que a gente vê uma movimentação maior aí para algum dos lados, a gente vai ver o capital se alocando e tendo uma tendência mais nítida, tá? A tendência eu imagino que seja o Bitcoin sempre, por ser a maior criptomoeda, e por isso que eu acredito que essa figura tem maior probabilidade de rompimento para cima. Lembrando também que é muito importante que o capital passe de 50%, né? Porque significa que as pessoas elas estão mais otimistas em estar investindo no Bitcoin e não nas altcoins, e consequentemente, né, que não estão tão confiantes aí em estarem apostando em moedas secundárias, tal como as altcoins, que eu sempre falo aqui com vocês, galera. E também por último, mas não menos importante, a dominância subindo significa que o Bitcoin está mais forte que as altcoins, mas não necessariamente que ele vai subir. A dominância subindo pode ser o fluxo do capital voltando aí para o Bitcoin, né, saindo das altcoins e indo para o Bitcoin, muito provavelmente também por causa de queda, porque a gente sabe que o Bitcoin ele é um ativo muito menos volátil, mais visado para investimento, e uma vez que a gente tem um fluxo de capital indo direto para o Bitcoin, significa que os investidores eles estão protegendo o seu capital da alta volatilidade das altcoins. Beleza? Passando agora no nosso Bitcoin propriamente dito, né, vamos ver se eu dou uma passada rápida aqui, que eu acho que o cenário até mudou, tem um tempo aí que eu fiz um vídeo. Mas essa cunha aqui foi invalidada, galera, de cara. A gente não teve aqui um rompimento com muita volatilidade, né? E aqui a gente rompeu, já acabou. Talvez essa linha de tendência aqui ela seja boa, tá? Para servir de suporte. Então vamos deixar isso aqui tudo. E muito bem, vamos começar a falar aqui. Galera, primeira coisa, a gente tem um ponto muito nítido de resistência, que é a região dos 50 mil dólares, tá? Esse ponto aqui ele é muito importante para a gente ficar de olho. E a primeira coisa que eu vou colocar aqui agora é aumentar essa linha horizontal de resistência para ficar muito nítido. Eu vou até trocar ela aqui para 52 mil dólares, tá? Porque é um ponto importante, um ponto psicológico e que tendeu a segurar o preço aqui já algumas vezes, tá? Segurou aqui atrás, segurou aqui e é o nosso principal ponto de resistência. E olhando aqui embaixo a gente tem a região dos 45 mil dólares, né? 45.500, 45.600, que é um ponto extremamente importante também e que se mostrou aí importante para segurar o preço. Então galera, nosso cenário agora do Bitcoin é basicamente esse. Enquanto ele se mantiver entre os 52 mil dólares, enquanto ele se mantiver aqui entre os 45 mil dólares, ele vai ser considerado como consolidado e logo a gente não vai ter tantas oportunidades, né? Então a gente vai ficar de olho nisso aqui. Caso a gente rompa para baixo, a gente tem essa linha de tendência que pode sim segurar o preço, assim como os 42 mil dólares, tá? Que eu vou até ajeitar aqui porque essa linha de tendência não tá certinha, que é essa mínima aqui, ó, 42 mil dólares. Muito bem, desse jeito, ó, até que 42 bem redondinho, foi essa mínima do pânico, e muito provavelmente a gente pode ver o preço aí, testar essas regiões caso a gente rompa essa consolidação para baixo. Então nesse caso eu vou ficar de olho para acumulações, tá? Porque a gente pode sim ter um falso rompimento, um flush, uma vez que o mercado e os indicadores fundamentalistas, eles estão aí indicando euforia, indicando aí uma possível alta do Bitcoin. E caso a gente rompa para cima, tá? Eu já estou com algum capital acumulado e aumenta a probabilidade de a gente seguir na nossa tendência de alta depois de estar consolidado aí desde o começo de dezembro inteiro, né? Quase que um mês inteiro de consolidação. Então essa é a maior probabilidade, tá? Olhando agora para um gráfico um pouquinho maior, né, e até apagando esses desenhos aqui que eu já fiz, olhando o nosso gráfico diário, a gente já tem um cenário um pouquinho mais nítido, né? Quanto maior o gráfico, mais nítido ele fica e menos poluído ele fica. A gente tem aqui um ponto muito nítido de suporte, né, que é os 45.500 dólares, 45.600, e agora a gente fez um fundo, né? A gente fez esse fundo aqui. E o que eu vou ficar de olho? Eu vou ficar de olho como que esse topo que a gente está em busca agora vai retrair.
eu comentei isso com vocês aí nos últimos dias, se eu não me engano foi dia 30 do ano passado, sobre duas probabilidades que são as mais prováveis, tá? O primeiro é um possível pivô de baixa, que a gente vai fazer um topo descendente e romper isso aqui. Isso faria com que a gente continuasse na nossa correção no mensal, nossa correção no semanal, e o mercado ele ficasse mais baixista mesmo, tal como a gente já está vindo quedas lá desde os 65 mil dólares, né? Isso mostraria como que os ursos eles estão fortes aqui nos 52 mil dólares, e toda aquela pernada de baixo no semanal, ela só fez aqui um topo descendente num lugar onde o risco retorno estava extremamente desfavorável para os ursos atuar, e ainda assim eles atuaram. Então um reflexo nítido da força dos ursos. Ou então um possível padrão de equilíbrio que eu comento com vocês, tá? Que a gente fez aqui um fundo, fez um topo, a gente pode fazer um fundo ascendente, vir fazendo um topo descendente e ir estreitando dentro dessa lateralização para uma hora tá acumulando muito momentum, né? E tá rompendo. Esse é o cenário mais provável que eu vejo e é esse cenário que a gente vai ficar de olho agora no gráfico diário. Eu vou entrar mais detalhes nisso nas considerações finais como sempre. E pessoal, como sempre aqui olhando por último o nosso sentimento de mercado, né, é extremamente importante ressaltar o quanto que o pessoal está otimista, né? As sardinhas elas estão otimistas com o mercado e estão buscando aí acumulações. Então o nosso long short ratio ele está quase numa relação de 3 para 1, já tendo passado de 3, né, quase 4 aí ao longo do dia 1º de janeiro. A gente viu uma máxima aí de 3,86 compradores para cada vendedor. Isso me preocupa, né? Porque as pessoas, mesmo com o mercado caindo, elas estão tentando aí pegar a faca caindo. Enquanto isso, nosso Open Interest ele segue em queda, né? Ou seja, os shortadores que estavam atuando lá naquele topo lá dos 52 mil dólares, ele vem só fechando posições aqui e tirando liquidez do mercado para caso a gente tenha um rompimento para cima, não tem tanta liquidez aí para a gente estar liquidando todas essas sardinhas que estão utilizando aí dos pontos de base para stop. Isso tudo me preocupa, tá? Porque as pessoas elas estão adicionando liquidez aqui na ponta compradora, uma vez que o nosso Open Interest ele segue um tanto quanto alto. Então o que a gente quer ver, né? Quem está querendo ver o mercado para cima vai querer ver esse long short ratio caindo drasticamente, enquanto o nosso Open Interest sobe à medida que o preço sobe, ou seja, mais pessoas aí buscando shortar o Bitcoin, acreditando numa continuação de baixa. Isso traria liquidez para a gente estar rompendo aqui para cima dos 52 mil dólares, 50 mil dólares, liquidando toda essa galera que está entrando vendida e consequentemente está criando bases de preço para estar seguindo a tendência de uma forma bem saudável. E quem está querendo ver o mercado cair, o circo pegar fogo, está numa situação extremamente favorável, porque a gente está tendo muitas, sério galera, é muita liquidação que a gente está vendo aí, muitos players sendo liquidados, e essas liquidações aqui, todas essas bases de preço, elas não estão formando fundos saudáveis, né? São milhões de dólares aí que estão sendo liquidados, e se a gente olhar agora lá no mapa, deixa eu voltar para ele aqui, se a gente olhar aqui no gráfico, a gente consegue ver, olha só, teve um fundo aqui, mas foi lá nos 48, rompemos para baixo. Teve outro fundo aqui nos 47, rompemos para baixo. Outro fundo nos 46, rompemos para baixo. Outro fundo nos 45.900, rompendo para baixo. Outro fundo agora nos 46.700, que até agora é a nossa base de preço, mas que como eu comentei para vocês também lá no vídeo do dia 30, essa base de preço ela vem sendo perdida, né? Desde aqui de trás que a gente está liquidando a galera, isso não está segurando. E tudo isso porque o nosso long short ratio ele está altíssimo e a gente tem pessoas que continuam injetando liquidez na ponta compradora. Isso não me dá tanta segurança de estar investindo em Bitcoin agora, me faz estar utilizando stop nas minhas posições e tentando liberar capital. Uma vez que a gente vê o nosso long short rate mais baixo, eu vou estar criando confiança aí para estar buscando acumulações mais pesadas, né? Eu sigo com posições compradas de swing e tudo mais, mas eu ainda quero ter capital porque o nosso sentimento do mercado está indicando que podemos sim ver mais queda. Beleza? Considerações finais como sempre, o mais importante é ficar de olho no gráfico diário. Até eu nem tinha visto aqui, mas batendo o olho a gente pode ver uma espécie ainda de cunha descendente, tá? A gente não invalidou aquela figura de cunha descendente que eu tinha traçado com vocês não. Se a gente vê alguma coisa mais ou menos desse jeito aqui, alguma coisa mais ou menos dessa forma, a gente vê que a região da cunha, ela foi sim respeitada. Dos 52 mil dólares não tivemos fechamento e a gente segue dentro dessa possível cunha descendente. Vamos ver como é que ela vem sendo respeitada, que é uma figura de acumulação. O volume ele está de acordo, né? Um volume baixo aqui, abaixo das médias, e provavelmente isso indica uma alta do mercado, tá? No mais, fica de olho aqui para essa região dessa acumulação entre os 52 mil dólares e os 45 mil dólares e 500, principalmente os 45 mil dólares redondo, porque enquanto tiver aqui, para mim vai ser quase que um no trading zone,
face ao long short ratio altíssimo, mas quem não gosta de sentimento do mercado vai buscar acumulações próximas a essa base porque tem um risco-retorno extremamente favorável. Lembrando que tem muita gente acreditando na alta e isso pode levar a gente para o eventual rompimento para baixo. Rompendo para baixo eu vou ficar mais confiante em buscar acumulações mais pesadas, uma vez que a gente tem o nosso fundo do pânico e os 40 mil dólares como número psicológico. Isso poderia fazer o mercado ficar bem extremo, consequentemente muito medroso, e logo o medo gera excelentes oportunidades de investimento, tá? E caso a gente rompa para cima, eu já estou com algumas posições, mas eu não estou tão posicionado quanto eu queria caso a gente visse o preço aí romper para baixo. Então eu vou esperar aí confirmar um rompimento, fazer um fundo ascendente aqui para estar fazendo minhas entradas, não tem problema, né? Porque a gente joga em cima das probabilidades e caso a gente rompa para cima, a maior probabilidade é de continuação de tendência, tá? Lembrando que tudo isso a gente ainda tem o gráfico semanal aqui para estar ficando de olho, né? Ou seja, no gráfico semanal a gente vai ter feito um pivô de alta, a gente fez um fundo, aí fez um topo descendente, vamos ter feito um fundo ascendente e rompendo para cima a gente vai estar invertendo a tendência e muito provavelmente essa aqui vai ser a mínima do mensal. Então a gente pode estar sim vendo em 2022 um movimento de alta porque a gente já abriu um belo espaço, mas ainda assim vou estar buscando parciais próximo ao topo histórico, que é uma zona de extremo risco, retorno favorável para quem quiser atuar vendido. E no mais, como vocês bem sabem, notícias indicando aí que tem altas empresas, corporações grandes buscando investimento no Bitcoin, além de todos os bilionários que estão começando a aceitar o mundo das criptomoedas como hedge de inflação. Indicadores fundamentalistas super saudáveis, né? A gente está vendo o fluxo de capital saindo da corretora e indo direto para as carteiras e também o nosso hash rate, né? O nosso poder computacional, a segurança da rede Bitcoin em máximas históricas. Tudo isso me dá confiança para estar acreditando aí no Bitcoin no longo prazo ao longo desse ano de 2022. Então o vídeo de hoje foi esse, eu acho que ele se delongou bastante, né, porque tinha muita coisa para falar, eu já estava aí há alguns belos dias sem fazer vídeo, e isso acumula conteúdo porque todo dia tem notícia nova. Então se você viu até aqui, tamo junto, tá? Você está extremamente informado do mundo de criptomoedas, está sabendo de tudo que está por dentro. E no mais, convidar todos vocês a estarem se inscrevendo nas minhas redes sociais, que os links estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lá tem o meu canal do Telegram, o Instagram, onde eu dou continuidade para as análises, sou bem mais ativo, e no mais o meu canal do Slack, que é 100% gratuito e que o link está aqui embaixo na descrição. Então eu vou ficando por aqui, tenha uma excelente segunda-feira, um excelente ano de 2022, ótimos investimentos e bora ver esse Bitcoin na lua. Tamo junto, galera!